Marcos, e para falar sobre uma decisão que pode partir de uma recomendação do Ministério Público Federal, que é justamente a de suspender os passeios noturnos às piscinas naturais de Pajuçara e Ponta Verde, o famoso passeio banho de lua, como nós conhecemos, justamente por causa dos impactos ambientais, os prejuízos ao meio ambiente ali naquela região e também os riscos à segurança. A segurança das pessoas, que é algo que não costuma ser explorado, né, em nome do lucro, quase sempre. Isso também fica deixado de lado, né? Quem também participa dessas discussões são professores da Universidade Federal de Alagoas, professores e pesquisadores, a exemplo do Emerson Soares, que está aqui com a gente hoje, para a gente entender de que forma esses passeios realmente podem trazer danos ambientais. Emerson, seja muito bem-vindo ao Boletim Gazeta. A gente já falava aqui nos bastidores sobre os impactos causados aos recifes de corais, especialmente. A gente já vive uma situação dramática em relação à saúde dos corais, né? Perfeitamente. Bom dia, Marcos. Bom dia, Thaís. É uma situação complicada, porque já tem umas mudanças. As mudanças climáticas já fizeram com que boa parte dos corais, principalmente aqui em Alagoas, no mundo todo, mas em Alagoas, tivesse uma perda significativa. E isso ainda vem a se agravar com os danos que são causados decorrentes dessas atividades que tem poluição sonora, poluição visual, desorientação, influencia na reprodução dos organismos e afeta toda uma biota que vive ao redor dos corais. É bom lembrar que só existe piscina porque tem o coral para fazer esse espaço, né, e dar aquela característica. Mas é exatamente o habitat e aonde os peixes recorrem para reproduzir e se alimentar. Quer dizer que a presença humana bagunça de vez isso aí. Correto. Os corais, a gente precisa conhecer, os corais eles são organismos vivos. Eles são seres invertebrados, são chamados de quinidários. Similar, por exemplo, à água viva que a gente vê. Eles são da mesmo gênero aí, espécie. Mas eles formam colônias, várias colônias, que podem ser moles, que a gente chama, ou duras. E as pessoas muitas vezes pensam que são pedras. Mas não, eles são animais que vivem em conjunto e tem toda uma biota, peixes que se reproduzem, se alimentam e se protegem naquela região. Então os corais são uma das regiões mais ricas da questão dos mares. E por isso ele tem que ser preservado. Mas eles, por serem uns organismos mais, vamos dizer assim, indicadores de impacto ambiental, porque quando eles estão saudáveis, as condições do ambiente também estão boas para todos os organismos que estão ali ao redor, eles vêm sofrendo grandes danos significativos, né? E esses banhos de lua, por exemplo, eles têm que ser regrados porque tem um impacto significativo além do que ele já sofre. Poluição, problemas de mudanças climáticas, entre outros fatores que fazem com que isso se agrave. A gente pensa, o passeio existe durante o dia, existe ali o ordenamento necessário há muitos e muitos anos nas praias de Pajuçara, agora mais recente nas piscinas de Ponta Verde também. Qual é a diferença dos impactos em relação ao passeio diurno e o noturno? Ambos... Fora a falta de visão, né, que você já mencionou aqui. Perfeitamente. Ambos têm impacto, só que são regulados. De dia, você tem a luminosidade normal, você tem as pessoas que estão ali, tem um regramento em algumas... Por exemplo, a gente vê o regramento na APA Costa dos Corais, que são importantíssimos, né? E aqui a gente não tem esse regramento, embora em algumas partes da região tem. A Piscina do Amor, por exemplo, tem um regramento feito pelo INMA, a universidade participa, inclusive, mas o impacto diurno é menor ainda do que o noturno, porque o noturno, o coral também ele precisa descansar. E os animais também, tem os animais de hábito noturno. Então, isso, quando você tem a poluição visual e a poluição sonora, além de muito movimento de pessoas ali, o coral não consegue responder, ele fica estressado, os animais ficam estressados. Então, todos nós precisamos de um tempo para descansar. O coral também precisa e os animais que vivem no seu entorno também. Então, com a poluição sonora, a poluição visual ali, muita luz, a desorientação. E, além disso, lixo. São lançados lixo. Além do mais, tem o combustível da embarcação. E a gente sabe que o combustível ele é poluente, porque tem solventes e alguns compostos, alguns metais, que também, quando em contato com esse organismo, ele prejudica o desenvolvimento do coral e a reprodução também. E há deformidades. Então, é um agravo a mais. Você não dá chance do organismo descansar. Nós precisamos de descanso. E ali precisa também de um descanso
principalmente no período noturno, quando ele faz também as suas atividades normais de capturar alimento e também outros organismos que vivem em simbiose com o coral. Então, agora, atrapalha bastante. Um detalhe importante, e a gente conversava aqui um pouco antes, Thaís, é que junto com esses dados que envolvem a questão da natureza, ficou claro que não há controle, inclusive, em relação à segurança das pessoas. Então, quer dizer, as reuniões têm servido para vocês reconhecerem, identificarem que há totalmente uma ausência de regras, inclusive, para tudo isso. Por isso, o ordenamento e o regramento. A gente precisa ver... Existem vários órgãos que têm suas responsabilidades, Marinha, SMTT, IBAMA, enfim. Então, cada um tem que regrar essas atividades. Existem algumas atividades que estão sendo feitas sem material de salvatagem, por exemplo. Existem atividades onde pessoas não estão totalmente habilitadas ou demonstram segurança para estar transportando essas pessoas. São muitas pessoas. Tem festas ali que chegam a dar 200 pessoas, 200, 300 pessoas. Além desses fatores de segurança, as pessoas se excedem um pouquinho com a bebida. Isso pode causar um dano também. Tem a questão de socorro com os bombeiros. Então, navegação noturna, ela é perigosa. Ela já é perigosa. Os detalhes de segurança aumentam significativamente. E quando envolve muita gente que não tem um regramento, um ordenamento da atividade, isso leva realmente a uma preocupação para que não ocorram problemas mais à frente. E é isso que esse conselho, vamos dizer assim, esse grupo que está trabalhando, procura evitar. É que a gente consiga regrar, ordenar, que a gente tenha atividades que possam proteger os corais. Não é que a gente quer que seja tudo proibido, não é isso, mas tem que ter um regramento, um ordenamento, porque senão a gente não vai ter esses corais para daqui a alguns anos, porque serão danos irreversíveis para o ambiente. E as pessoas também, quando a pessoa está ali, vocês sabem que um dos problemas graves que nós temos é justamente segurança na navegação. De vez em quando a gente tem um problema aí. Imagina noturno, num ambiente noturno de pedras, né? Onde as pessoas não estão ali por diversão, mas muitas vezes se excedem na bebida e isso torna uma atividade com mais risco ainda. Por isso, os órgãos estão se preocupando, tanto Marinha, tanto SMTT, a Prefeitura junto ali, né, na parte ambiental, o IMA também na questão ambiental, a universidade com embasamento técnico e científico, para que a gente consiga somar esforços junto ao Ministério Público Federal e possamos ter um ordenamento da atividade e, se for o caso, a gente ter futuramente uma área de proteção ambiental ali também, para proteger essa região que vem sofrendo drasticamente com os problemas. Né, Justamente. Já pegando por esse gancho, a gente sabe que essas análises, com a participação dos professores e pesquisadores da Universidade Federal de Alagoas, pleiteiam, podem aí culminar numa suspensão, inclusive, de todos os passeios. Essa é uma perspectiva que se tem, porque quando se fala em ordenamento e regramento, também se estende essa discussão para uma necessidade de fiscalização. Tudo que tem a sua regulamentação precisa ser fiscalizado. Será que teremos uma fiscalização efetiva caso seja regulamentada essa atividade noturna? Será que o ideal não seria realmente transformar essa área numa área de proteção ambiental e com o manejo ali de suspender os passeios e a frequentação pública noturna? Então, o que é que vocês defendem enquanto pesquisadores? A gente defende que os dados científicos, primeiramente, sejam levados a sério, mas não só os dados científicos da parte ambiental, mas todo o contexto da situação. Salvatagem, segurança, quantidade de pessoas ali que estão, de embarcações que estão ali. Então, existem medidas de curto, médio e longo prazo. Eu acredito que a melhor oportunidade que nós teremos, mas vai ser de longo prazo, criar uma área de proteção ambiental. Isso aí está nos estudos, mas vai depender muito de todo um trabalho de ordenamento. Agora, nessa função que nós estamos agora, no momento, ver os problemas e a gente ver de que forma a gente vai começar a regrar esses problemas. A palavra mais correta que a gente usa é ordenamento e regramento. Algumas ações vão ser feitas de fiscalização? Acredito que sim, não, vai partir dos órgãos fiscalizadores, mas que a gente tem realmente essa função de ações de curto prazo com fiscalizações, ações de médio prazo para constituir um documento de embasamento para ver como vai regrar a atividade
ou se pode chegar um dia a suspender, né, a atividade até que seja regrado e ordenado e regulado e todo mundo tenha condições, através de um regramento, de limitar a quantidade de pessoas, né? E, claro, isso aí serve de ação também, porque a gente está tendo esse problema em Maceió, mas isso pode acontecer em outras localidades também, a gente perdeu o controle. É até didática, né, essa ação aí. Até porque tem um detalhe também, professor e Thaís, né, e para você que nos acompanha. Essa diversão e o uso dos corais e do espaço não tem que ser para 200 ou 300 pessoas que têm grana para pagar para ir até lá. Ele pertence a toda a população. E como tal, a própria natureza precisa ser preservada para poder garantir. Esse assunto não se esgota aqui. A gente vai continuar, claro, acompanhando. O professor Emerson vai permanecer integrando esse grupo que está subsidiando o próprio Ministério Público. E cada passo que for dado em relação a isso, a gente vai trazer para debater aqui. Agradecer ao professor, também engenheiro de pesca, Emerson Soares. Quando a gente tiver ali mais atualizações sobre esses estudos, sobre o que vai ser realmente adotado para esses passeios noturnos, especialmente, a gente volta com essa pauta aqui no estúdio. Obrigada, professor. Eu agradeço a vocês. Obrigado também. Vamos lá para